Olá, seja bem-vindo ao dia 305 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje eu quero ler junto com você em 2 Reis, no capítulo 14, nós vamos a 2 Timóteo, no capítulo 4, vamos ao profeta Oséias, no capítulo 7, iremos ler Salmo 120, Salmo 121 e Salmo 122. Mas antes, peço que você possa deixar o teu curtir, teu comentário, teu compartilhar e ativar o sininho de notificações para que mais pessoas também possam encontrar esse canal e serem agraciados com o poder transformador da palavra. Aqui em 2 Reis, no capítulo 14, nós vamos ler sobre o reinado de Amazias, que ele foi rei de Judá. Como foi a história dele, nós também vamos ler sobre Jeroboão, rei de Israel. Vamos a essa leitura? 2 Reis 14. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe, Joadã, era uma de Jerusalém e ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados e o povo continuava a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que o seu reino sobre o pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi o que ele, que derrotou 10.000 edomitas no Vale Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joquiteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com esse desafio: venha me enfrentar. Joás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê a sua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Joás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Israel, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para suas casas. Joás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Joás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros de muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta de Espina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata, de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Joás, os seus atos e todas as realizações, inclusive as suas guerras contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Joás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis em Israel e Samaria. E seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Judá. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos teus antepassados, na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou o rei Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Ele foi o que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levava Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor. Deus de Israel, anunciada pelo servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Hefer. O Senhor viu a amargura com todos de Israel,
Tanto os escravos quanto os livres estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou Israel de Damasco e Ramate, que haviam pertencido a Yaúde, estão escritos no registro histórico dos reis de Israel. Jeroboão descansou com os seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Vamos agora ao Novo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, nós iremos fazer a leitura de 2 Timóteo, no capítulo 4, onde aqui o Senhor, ele continua, o apóstolo Paulo continua dando as últimas recomendações para Timóteo. Vamos ler essas recomendações, ele dá recomendações finais e também ele faz saudações finais para Timóteo. Vamos a essa leitura? 2 Timóteo, capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há lugar de julgamento, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me é muito útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém compareceu para apoiar-me. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios as ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onífesoro, Onésiforo. Erasto permanece em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Vamos agora ao profeta Oséias. Hoje no profeta Oséias nós faremos a leitura do capítulo 7, onde Israel ainda continua sendo obstinado. Eles não abandonam o pecado e por isso aqui no capítulo 7 de Oséias, o profeta ainda continua falando sobre essa obstinação do povo de Israel. Vamos a essa leitura? Diz assim, Oséias capítulo 7. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas obras más. Seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar. Desde quando sobe a massa, até quando faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, o rei das mãos de zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como forno. A fúria deles arde lentamente. A noite toda, pela manhã queima.
como chama abrasadora. Todos eles se esquentam, como um forno, e devoram seus governantes. Todos os seus reis caem, ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam a sua força, mas eles não percebem. Seu cabelo fica grisalho, vai ficando grisalho, mas eles não reparam nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele. Mas apesar disso tudo, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada em seu entendimento. Ora, apela para Egito, ora, volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, e os farei descer como aves do céu. Quando os ouvirem em sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração. Quando gemem, orando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso, e seus líderes serão mortos à espada por causa das suas palavras de insolência, e é por isso serão ridicularizados no Egito. Vamos agora à nossa última leitura. A nossa última leitura de hoje está lá em Salmo. Nós iremos fazer a leitura de Salmo 120 e também Salmo 121, que são canções e cânticos de peregrinação, canções de alegria, canção de alegria e devoção ao Senhor. Vamos à leitura de Salmo 120, Salmo 121 e Salmo 122. Salmo 120. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de um guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempos demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam em guerra. Salmo 121. Levanto os olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua entrada e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmo 122. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graça ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Grato pela tua companhia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais um episódio da nossa leitura bíblica. Até lá.